da vida desse alguém. Lucas vai atrás das histórias de Jesus, só que acontece algo aqui. Lucas fica tão encantado pelas histórias de Jesus que agora ele não quer somente conhecer para si, ele quer passar para todos por onde ele passa, porque o Evangelho primeiro ele pode até ter sido bom para mim e para você, mas eu nunca vi alguém que tem uma boa recomendação e guarda só para si. Assim como você conheceu a Cristo para a tua vida, você tem que passar Jesus mais à frente. Ah, Luan, não estou entendendo. Lucas foi atrás das histórias por um motivo, mas ao teu encontro com Jesus agora ele volta totalmente diferente, levando Jesus para as pessoas. Talvez você chegou até aqui nesse ambiente porque o Mateus te convidou, porque a pastora ou o pastor chamou, porque você viu alguém que você gostava na arte, mas você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou. Você veio por um convite, mas vai voltar declarando que Senhor Jesus é o nosso Salvador. Lucas, então é esse, alguém formado em medicina, e esse milagre a qual nós lemos de Lucas capítulo 13, versículo 10, ele vai estar relatando um milagre que Mateus, Marcos e João, eles não contaram, então é um milagre único no livro de Lucas, e me chama a atenção, porque o versículo 10 vai falar que ele ensinava num sábado, e isso é muito interessante, porque Jesus é aquele que ama quebrar protocolos. Jesus ama quebrar protocolos. Sabemos que o sábado pelos judeus não era permitido trabalhar, ou seja, era um dia improvável para ter milagre, era um ambiente improvável para ter milagre, só que Jesus ama cenários improváveis para fazer grandes milagres. Eu não sei como está a tua vida aqui nessa noite, nesse lugar, talvez esteja como o pastor falou, sem forma e vazia, de uma forma improvável, mas Jesus é aquele que coloca tudo no lugar e restaura, trazendo tudo novo de novo. A palavra vai dizer que era um dia improvável, um dia que era improvável acontecer algum milagre, só que nesse dia improvável Jesus entra na história e começa a mudar todas as coisas. O dia era improvável, só que eu entendo aqui que Jesus ele não é baseado em cima dos dias, mas Jesus ele é baseado em cima da minha e da sua expectativa ao buscar Ele. É por isso que a gente vê que em dias de congressos, de conferências, a presença de Deus desce, mas em outros cultos parece que a presença de Deus não vem, porque a gente vem para o culto sem expectativa que Deus pode se manifestar. Logo nós entendemos que a presença de Deus se move na casa em cima da expectativa que você coloca que nele aqui está. Se para você hoje é só mais uma quinta-feira, vai ser só mais uma quinta-feira, mas se para você nessa noite é a noite do sobrenatural, é Deus te quebrando barreiras, quebrando grilhões, fazendo desatar sobrenatural, Ele vai se mover aqui nesse ambiente de uma forma sobrenatural. Logo você entende que Ele se manifesta em cima da expectativa. Se para você for só mais um culto, você vai sair falando que só foi mais um culto. Mas se para você entrou nesse lugar aqui hoje, entendendo que Deus, eu quero Deus hoje, essa noite seja um divisor de águas na minha vida, na minha história, no meu ministério, eu conto para você, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. O dia era improvável, o lugar improvável, porque talvez muitos esperavam que Jesus estivesse no templo, grande, luxuoso, cheio de gente, mas Jesus não está num lugar grande, Jesus está num lugar simples. Talvez alguns esperavam Jesus estar no templo, só que Jesus ele amava lugares simples. O dia não era improvável, o lugar não era improvável, porque o milagre não é sobre estar aonde Jesus está. Você estar aonde Jesus está não quer dizer que a sua vida vai mudar, não. O que muda aqui é como você se relaciona com Deus que está na casa. Saber que Deus está na casa não muda o cenário da tua vida. Agora você se decidir se relacionar com Deus que aqui está, a tua vida vai mudar. É por isso que uns saem para o culto glorificando. Que culto foi esse? Deus mexeu com a minha vida. E outros saem reclamando, Deus não falou nada, porque não é sobre você estar aonde Deus está,
mas como você resolve se misturar com a presença que aqui está. A arca do Senhor na casa de Abinadab era só mais um móvel, era só mais um utensílio, mas na casa de Obed-Edom ele entendeu: cuidado com o que vai falar, cuidado com o que vai vestir, cuidado com o que vai se comportar, porque a presença do Senhor está. Aleluia, glória a Deus. A presença dele está na casa, a gente achar que é algo natural. Aleluia. Não dá para a gente se acostumar com a presença que aqui está. Eu já sei como é o culto de quinta, quem vai abrir o culto, quem vai dar a oportunidade, eu estou colocando Deus numa caixinha, só que Deus está disposto a te surpreender de uma maneira sobrenatural aqui nesse lugar. É a expectativa que você coloca nele. O culto já foi anunciado pela semana. Você entrou aqui, eu não sei que você não entrou vazio, você entrou com um propósito. Mas não adianta ver alguém se misturar, se relacionando com a presença que aqui está, e você ficar de boca calada. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. O texto vai falar: havia no templo, havia na sinagoga, ali uma mulher que estava há 18 anos encurvada. 18 anos inclinada, 18 anos com uma trava na coluna, 18 anos sem conseguir se mover, 18 anos sem conseguir correr, 18 anos sem conseguir olhar para cima, 18 anos andando travada. Pensa nisso daqui, não é um dia, não é 18 dias, não são 18 meses, mas são 18 anos. Eu e você, quando sentimos uma dor na coluna, a nossa coluna trava, a gente já sente uma dor insuportável. Imagina alguém há 18 anos andando com uma curvatura totalmente inclinada. Os historiadores não falam que ela andava assim, mas que a cara dela, a cabeça dela quase chegava ao chão. Terrível era a enfermidade que aquela mulher tinha. 18 anos caminhando, 18 anos seguindo até o templo. Me chama a atenção porque no versículo que nós lemos, a palavra vai dizer que aquela mulher era uma filha de Abraão. Isso daqui me chama ao coração, porque quando o autor está falando que ela é filha de Abraão, ela está falando que ela serve ao Senhor, está falando que ela conhece a história de Deus, fala que ela é alguém ligada à promessa que Deus fez a Abraão. Isso daqui abre na minha cabeça: como pode alguém ter promessa e estar passando por enfermidade? Como pode alguém ter promessa e estar passando por vento? Como pode alguém ter promessa e estar passando por essa tempestade? Como pode alguém ter promessa e estar passando por isso tudo? Aí nós vamos entender, porque a tentação ela vem para te afastar de Deus, mas a provação ela vem para te aproximar da presença de Deus. É Deus falando: é eu que não te tiro desse processo, mas eu estou entrando para te livrar dentro desse processo. É eu que não te tiro dessa prova, mas eu estou entrando com você dentro dessa prova. Ah, Luan, eu não estou entendendo. Eu não te tiro dessa fornalha, mas eu estou entrando com você dentro dessa fornalha. Eu não te livro de passar pela cova, mas eu livro você dentro da cova. Eu não livro você da tempestade, mas eu estou no teu barco no meio dessa tempestade. Deus falando: esse problema não é para te matar, esse problema é para te amadurecer e te trazer um pouco mais para perto dele novamente. Tem promessa, está passando um vento e parece que tudo para o crente é mais difícil. Parece que as pelejas são maiores. 18 anos passando por luta, 18 anos passando por um problema. Ninguém percebe. E o texto, o autor vai dizer o quê? Que aquela mulher, ela não tinha uma doença normal, mas ela tinha uma doença causada por um espírito de enfermidade. Ou seja, aquela mulher estava aprisionada a demônios. 18 anos presa, não era somente uma enfermidade natural, mas também era uma enfermidade espiritual que acorrentava e aprisionava a vida daquela mulher. Me chama a atenção porque há 3 tipos de doença, 3 tipos de doenças. Doenças por causas naturais. Se
você comer muita gordura, muito óleo, você pode ter colesterol alto. Se você comer muito doce, ao longo da vida você pode alcançar diabetes. Primeiro tipo de doença, doença por causas naturais. Segundo tipo de doenças, doença por conta para glorificar e exaltar o nome de Deus. Vou perguntar para Jesus: Jesus, quem pecou para que ele nascesse assim? Sua mãe ou seu pai? Jesus vai falar: nenhum nem outro. Isso lhe ocorreu para que a glória de Deus viesse a ser manifestada na terra. Terceiro tipo de doença, esse tipo de doença, doenças por causas espirituais. Luan, isso aqui era normal acontecer, Luan? Não era normal acontecer, só que o reino natural estava sendo abalado, porque Jesus encarnado estava pisando na terra, e quando Jesus pisa na terra, o sobrenatural começa a acontecer, o reino espiritual começa a ser abalado, o diabo até se manifesta e levanta, mas ele se levanta sabendo que vai cair, porque o Senhor é maior. O diabo até tenta fazer graça, mas ele já se levanta para cair, porque ele sabe que ele é derrotado pelo nome e pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Então essa mulher estava acorrentada por conta de uma causa espiritual. Nem toda enfermidade ela é causada somente por coisas naturais. Não, essa mulher está vivendo uma vida enferma, 18 anos, por conta das coisas espirituais. Só que a palavra vai dizer que naquele dia, naquele momento, quem está pregando não é qualquer homem, quem está pregando não é qualquer pessoa, quem está pregando não é Luan, quem está pregando não é qualquer rabino, mas quem está pregando é Jesus de Nazaré. E quando Jesus prega e abre a boca, alguma coisa tem que acontecer. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não é só palavra, Jesus é a palavra e a presença de Deus. E onde tem palavra e presença tem milagre. Aonde tem a palavra e a presença tem milagre acontecendo na terra. Glória a Deus. Me chama a atenção isso daqui, porque 18 anos caminhando com dor. Aquela mulher não falta culto. Aquela mulher está 18 anos com dor, mas está caminhando. Isso daqui me chama muita atenção. Por quê? Porque a gente dá muitas das vezes desculpas para seguir a Jesus. Usa palavras para não seguir Jesus. Mas olha alguém, 18 anos com dor, mas está caminhando até Jesus. Sabe por quê? Ela sabe que a dor dela não pode ser motivo para fazer ela parar. A dor que você sente não pode ser motivo para te fazer parar. 18 anos, está com dor, mas está caminhando, está com dor, mas está saindo da zona de conforto. Sabe por quê? Porque a zona de conforto é o lugar mais perigoso que o crente pode viver. Mas o centro da vontade de Deus é o lugar aonde o homem e a mulher de Deus têm que viver. Aquela mulher, 18 anos, ela entende: eu estou com dor, mas ficar em casa, de braços cruzados, falando: ó céus, ó vida, não muda a vida de ninguém. Ela entende, está com dor, está machucada, mas eu preciso caminhar. Isso daqui me chama muita atenção, porque ela está andando e fluindo da sua zona de conforto. Porque mente quem diz que é todo dia que a gente vem para a igreja com alegria. Não é não. Mente quem diz que é toda vez que você caminha até a casa do Senhor com vontade. Não. Tem dia que a gente vem calejado, vem machucado, vem sangrando, mas vem porque sabe que daqui do altar tem uma palavra que tem poder para mudar a minha e a tua vida. Vem sangrando, mas vem porque sabe que daqui do altar fluem águas, rios de água viva que tem poder de curar a nossa alma. Alguém entendeu? A minha dor não pode ser motivo para me fazer parar. Logo, a gente entende que no meio do caminho pode ter algumas barreiras, pode ter algumas dificuldades, mas
enfermidades e continuar caminhando. Porque Mateus vai falar que o reino dos céus é ganhado à força. O reino do céu é ganhado na insistência. Veio, não ganhou a vitória da primeira noite, continua caminhando que uma hora Jesus se manifesta para você. Mas entende que ficar em casa reclamando não muda a vida de ninguém. A mulher está machucada, 18 anos, porque aquele que tinha enfermidade era tratado de uma forma diferente no meio da sociedade. Só que aquela mulher está falando, os olhos da sociedade não vai fazer eu parar de caminhar. Os olhos da minha casa e da minha família não vai fazer eu parar de prosseguir. Alguém está entendendo que barreira nenhuma vai ser motivo para te fazer parar. O Senhor ardeu aqui no meu coração agora um texto. Porque tem dias que vai ser a tua fé sendo ativada para fazer o cenário mudar. Porque tem coisas que Jesus pode fazer, mas tem coisas que é para mim e você fazer. João 11 vai falar que Lázaro, amigo de Jesus, ele fica enfermo. Uma outra enfermidade, um homem que lá na frente vai estar atado também. Mas me chama a atenção que Lázaro ele está enfermo. Na história tem Lázaro, Jesus, Marta e Maria. Elas então mandam chamar Jesus, chamam o quinto componente, o mensageiro. Vai lá e chama Jesus e informa que Lázaro está doente. O mensageiro vai, mas de Betânia para Pérea são 2 dias andando. Quando o mensageiro sai para levar a palavra para Jesus, Lázaro morre dentro da casa. O mensageiro chega até Jesus e Jesus fala: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a vida. O homem recebe uma palavra de Jesus. Quando ele volta para casa, a casa está de luto, porque Lázaro morreu. Só que o homem está voltando com uma palavra profética. E quando ele chega na casa, a casa está pior do que quando ele saiu. Isso me chama muita atenção, porque vai ter dias que a gente vai sair de uma casa toda bagunçada. Vai vir aqui para o culto receber uma palavra profética. E quando você chegar em casa, às vezes a casa vai estar pior do que quando você saiu. E a pergunta é: vai se mover em cima do cenário ou vai agarrar a palavra profética que ele já liberou? Vai se mover em cima da palavra dele ou vai se mover em cima do cenário? Porque vai ter dias que o cenário vai fazer você desacreditar. Lázaro morreu, mas ele está com a palavra que não é para a morte, é para a vida. Jesus está falando, tem palavras sendo liberadas aqui. E quando você chegar lá naquele ambiente, você vai ficar com a palavra do cenário ou vai agarrar a palavra dele? Porque Jairo vai até Jesus também. Quando Jairo chega na porta de casa, os mensageiros falam: tua filha morreu. Jesus fala: ela não morreu, ela apenas dorme. Aí Jairo faz o quê? Eu vou ficar com a palavra de Jesus ou vou ficar com a palavra dos homens? Porque vai ter dias que a tua autoridade que vai fazer o cenário mudar. É o teu posicionamento que faz o milagre acontecer. Se eu pego Ezequiel e coloco Ezequiel no meio de um vale de ossos secos e pergunta para Ezequiel: pode esses ossos reviver? Ezequiel esperto, ele fala: Senhor, tu sabes. Que ele está falando: Senhor, eu não me guio por aquilo que eu vejo, mas eu sigo a voz daquele que já liberou uma palavra. É cemitério, é tudo uma bagunça, mas eu sigo a palavra dele. Aí o Senhor fala: pois bem, Ezequiel, então profetiza tu nesse vale. É o que o Senhor falando: libera a tua palavra no meio desse cenário. Sabe por quê? Vai ter dia que não vai ter anjo com a bandeja na mão, não vai ter eis que te digo, não vai ter revelação, mas vai ter você com a tua autoridade profetizando no meio desse teu vale. Vai ficar com o cenário todo complicado? Ou vai ousar ter autoridade para ir um pouco mais além? Está complicado. Eu não sei, você sabe, Deus sabe.
Só que Deus está falando, vai agarrar a palavra que as coisas vão desatar ou vai ficar com um cenário complicado. Aquela mulher, ela resolve caminhar, ela resolve não seguir na pressão, ela resolve caminhar até a casa de Deus, até a sinagoga. A palavra vai dizer que ela tenta se endireitar sozinha, mas ela não consegue de modo algum se endireitar sozinha. Isso me chama a atenção porque o texto deixa claro que algumas pessoas, e ela mesma já tentou se endireitar e não conseguiu. Alguém tentando dar um jeitinho e não conseguiu. Porque tem coisas que não é o meu jeitinho, nem o teu jeitinho, mas é só as mãos e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, eu tenho conhecimento. Não, vou tentar dar um jeitinho carioca, um jeitinho brasileiro. Não. Aquela mulher tentou a vida toda mudar, mas o cenário só vai mudar quando ela deixa Jesus fazer aquilo que sozinha ela não consegue fazer. É Jesus falando, meu toque tem poder para fazer aquilo que sozinho você nunca conseguiu fazer. É aquele filho que não se converte, as mãos de Jesus pode ir lá e salvar aquele homem. Aquele marido que não se dobra na presença de Deus, Jesus pode ir lá e tocar aonde ninguém pode tocar. É Pedro falando, Senhor, eu sou até bom de pesca, eu já até tentei pescar a noite toda, mas sobre a tua palavra eu lançarei essa rede. E eu sei que sobre a tua palavra o natural vira sobrenatural, aquilo que está atado vira uma corrente arrebentada pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Sozinha ela não conseguiu. E a pergunta é, o que você tem tentado fazer sozinho? Meu Pai. Porque no reino de Deus, dependência, independência é morte, mas dependência nele traz vida. Você tem pai, você tem pastor, você tem um Deus. Deus está perguntando para você, está quebrando a cara, batendo com a cara no muro até quando? Vai fazer igual a mulher do fluxo de sangue, vai gastar teu dinheiro todo, tentar soluções que as coisas desse mundo que não tem nada para dar jeito, aquilo que só a mão e o poder e a autoridade de Jesus tem poder suficiente para fazer. Porque tem gente aqui nesse ambiente, Deus ministra isso comigo, passando por ansiedade, achando que usar uma droga vai aliviar, vai dar um efeito que vai aliviar o coração. Mas deixa eu te dizer, o efeito passa e a ansiedade volta. Tem gente afogando as mágoas num copo de cerveja, achando que vai trazer alegria, mas uma alegria momentânea, porque passa o efeito e a tristeza volta. Mas deixa eu te dizer, Jesus tem a alegria, a paz do Espírito Santo, uma água eterna para jorrar a eternidade dentro de você. Não tenta do teu jeito, não, entrega nas mãos dele. Olha o que o salmista, capítulo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É só falando, entrega a tua vida nas minhas mãos, entrega a tua vida nas mãos daquele que pode fazer. Aquela mulher está caminhando, não pode se endireitar sozinha, não pode de maneira nenhuma. Só que Jesus entra na história para mudar a vida daquela mulher, porque aquela mulher, ela andava de cabeça baixa, olhando para baixo. Só que eu quero te dizer nessa noite, Jesus não te chamou para ficar olhando para baixo. Jesus, ele não te chamou para ficar encurvado. Jesus, ele não te chamou para ficar de cabeça baixa. O salmista vai falar, Salmo 121, elevo meus olhos para o monte. Ele falando, eu não te chamei para olhar para as coisas dessa terra, mas eu te chamei para olhar para cima. Porque quem está andando assim, está andando pela metade. Só que Jesus não veio fazer ninguém viver pela metade. Ele te quer inteiro.
inteiro na presença dele. Ele não te quer meio. Um dia eu estou na presença, outro dia eu não quero. Ou um dia eu estou, outro dia eu não estou. Ele mesmo diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E o meu trabalho, o seu trabalho é cada manhã renovar a lenha e tirar as cinzas do altar. Jesus, ele não te quer meio. Jesus, ele não te quer na metade. Não, eu só vou cantar, eu só vou para a igreja, eu não quero grupo não. Não, eu só vou domingo, eu não vou na quinta não. Não, eu só vou na quinta, eu não vou na escola dominical não. Não, eu só vou, acabo o culto, eu vou embora não. Jesus, ele te quer completo no altar. Aleluia. Não, um pouquinho não, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Jesus quer a tua vida 24 horas. Maior do que você está aqui no domingo, as decisões que você toma na segunda-feira. Jesus, ele não quer você cheio do Espírito Santo no domingo, mas na segunda, lá no teu trabalho, na tua faculdade, você continue queimando na presença dele. Jesus, ele não quer metade não. Jesus, ele não quer somente a tua oferta, o teu dízimo. Jesus quer teu coração. Tem gente que fala: não, eu vou dar só os 10%, eu vou dar só a oferta e já estou fazendo a minha parte. Não, Jesus está falando: eu quero a tua vida por completo. Aleluia. Talvez você chegou aqui caminhando pela metade, meio. Eu estou meio assim, meio assado, eu não participo por isso, eu não canto por isso. Só que Jesus, ele está te erguendo novamente. Eu não te chamei na minha presença para ficar meio, porque Jesus, ele te chamou para olhar para o alto. Juízes capítulo 7, o Senhor vai fazer um teste com Gideão. No meio desse teste, o Senhor vai falar: Gideão, pega os homens e leva o profundo. Quer saber quem é de guerra? Quer saber com quem você tem que caminhar? Chama para o profundo que você vai ver quem é quem. Amigo de copo, amigo de shopping, é fácil. Quero ver de guerra para ir para o monte orar por você. Gideão, quer saber quem tem que continuar? Vocês estão travados num ciclo vicioso em Israel. Vamos destravar? Chama para ir para o profundo. Aqueles homens vão para o profundo. Deus fala: manda os homens beber água. E eu vou te dizer, no meio disso, aqueles que têm que permanecer com você. A palavra vai dizer que aqueles homens baixam para beber água. Aí o Senhor fala: Gideão, aqueles que abaixarem a cabeça para beber água, você elimina. Mas aqueles que pegam a água e levam até a boca, você continua com eles. Quem abaixar a cabeça para beber água, você elimina. Mas quem levar a água até a boca, permanece com você. Sabe por quê, Gideão? Tem guerras na sua vida, tem guerras travadas, que não dá para continuar andando com você. Quem anda com você na guerra, o inimigo está vindo, mas está desorientado de cabeça para baixo. Não, Gideão. Na guerra, caminhando com você, bebendo água e olhando para um lado, bebendo água olhando para o outro, bebendo água olhando para o alto, porque alguém entendeu: o meu reino não é desse mundo, o meu reino continua sendo Sião e Jerusalém. Eu passo por essa terra, mas eu não sou dessa terra. Passamos pelo Egito, mas não somos do Egito. Passamos pela Babilônia, mas não somos da Babilônia. Passamos por esse mundo, mas nosso reino não é desse mundo. Sabe por que tem muita gente travada? Porque só caminha com gente que anda olhando para as coisas que são dessa terra. Meu Deus. Deus falando: quer fluir no sobrenatural? Caminha com gente que te chama para prosseguir para Jesus. Amigo que chama para ver jogo de futebol é mole. Se agarra com gente que te chama para ir para a consagração, que te chama para ir para o monte. Amigo de tapa nas costas é fácil. Se agarra a pessoas que te aproximam de Jesus. É aquela pessoa chata que todo dia fica lá te mandando aquela mensagem, que está orando por você, te convidando para o culto. São essas pessoas que vão te aproximar do céu. Andem com pessoas que quebrariam um telhado para te levar até Jesus. Aleluia, meu Deus. Já corro para concluir.
A roda de pessoas que você anda vai se falar muito sobre as pessoas, a pessoa que você vai se tornar. Meu Deus. Samuel aprendeu com Eli. Eliseu aprendeu com Elias. Pedro nem percebeu e ficou parecido com Jesus. Vou perguntar, você não é aquele que andava com ele? Ele fala, não. Aí vão perguntar, como assim? Você fala, se veste e age como ele. Meu Deus. Olha o que o texto nos ensina. O tempo que você gasta com Jesus te faz ficar parecido com ele. Mas o tempo que você gasta com o Instagram vai te fazer ficar parecido com o Instagram. O tempo que você gasta com as coisas desse mundo vai te ficar parecendo com as coisas desse mundo. Os círculos de pessoas que você convive vai falar muito ao lugar espiritual que você quer chegar. Você anda com pessoas que estão buscando as coisas dessa terra, você vai ficar igual a essa terra. Meu Pai. Mas eu creio que aqui tem homens e mulheres de Deus, jovens que se levantaram nessa conferência, que resolveram se misturar com a presença de Deus que aqui está. E a glória e a graça vai ser tanta que esse ambiente, esse município, esse bairro não vai ser conhecido por uma escola de samba, não, mas por homens e mulheres que mergulharam tão profundo na presença dele e saíram transbordando na presença dele. Jesus está no tempo, e aqui eu corro para concluir, meu tempo já passou. Jesus vê a mulher. A mulher está sentada na última cadeira, porque primeiro ficavam os homens, depois as mulheres, e aqueles que eram deficientes, julgados pela sociedade, ficavam atrás. Aquela mulher estava sentada no último banco, só que Jesus viu ela. Talvez você está sentado no último banco, falando, vou sentar aqui porque ninguém vai me ver. São 18 anos passando o mesmo processo. Eu vou, saio, vou e volto. Só que eu quero te dizer nessa noite que Jesus te viu. Aleluia. Meu Pai. Jesus te viu quando você subiu essas calçadas? Não. Jesus te viu quando você saiu da tua casa disposto a vir adorar a presença dele aqui. Porque culto não começa aqui. Culto não começa alguém falando eu vou porque quem tiver com o microfone vai estar com brasa e vai me acender, não. O sobrenatural acontece quando alguém sai de casa ligado com brasa. Brasa se mistura com brasa aqui. O mistério do Senhor se revela no nosso meio. O culto não começou aqui. O culto começou quando uma juventude se dispôs a colocar um tema sobrenatural, orando, entregando na presença do Senhor. Segundo passo, primeiro Jesus te viu. Segundo passo, Jesus chamou para perto. Tem coisas que só vai mudar quando Jesus te chama para perto, você vier para perto. De longe, distante, não dá para entender. Para Zaqueu ver Jesus, ele podia ficar em cima do sicômoro, mas para ter uma intimidade, uma vida transformada, tinha que descer e Jesus entrar na casa dele. Meu Pai. É Jesus falando, estou te chamando para mais perto. Sabe por que longe você não ouve, mas perto você ouve a voz dele. E ele fala, as minhas ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Ele está gritando. Terceiro passo, ele falou com ela. Jesus a viu, chamou e falou com ela. Jesus, ele está ministrando e falando comigo e com você nessa noite. Ah, Senhor, não estou entendendo. Jesus, ele está falando com você nessa noite. Aleluia. E eu oro para que, se você não entender a presença dele, ele faça igual ele fez com Samuel. Ele entra no teu quarto e te chama pelo teu nome. Ele invade o seu lugar de intimidade e te chama pelo teu nome. Sabe por quê? Leia o texto de Samuel. Primeiro, Deus chamou. Segundo, Deus chamou. Terceiro, Deus chamou. Não entendeu o mesmo? O texto fala, Jesus, Deus foi naquele ambiente. Jesus está falando, eu não te chamei, você não ouviu, não. Eu estou indo
seu encontro nessa noite, nesse ambiente. Jesus chamou, falou com ela, sabe por quê? Jesus chamou para o meio, porque tem coisas que só acontecem no meio. Você está querendo se esconder? Não, eu quero ficar aqui. Jesus está falando, vem para o meio. Vem para as águas. Alguém que entendeu, as águas dos arteiros já não me cabem mais. Vem um pouco mais. As águas dos joelhos já não me cabem mais. Vem um pouco mais. As águas dos lombos já não me cabem mais, porque Ele quer você mergulhando na presença dEle. E sabe o que é mergulhar na presença dEle? É você indo na praia. Quanto mais fundo, menos o teu pé está firme no chão. Esse é o convite do Evangelho. Você é tão profundo nele, a ponto que você não governa mais a tua vida, mas é Ele que te guia e te comanda. Não adianta falar, eu navegarei no oceano do Espírito, quando é você que comanda o teu próprio barco, não. É Jesus falando, estou querendo te governar e te guiar para um novo tempo na minha vida. Vem um pouco mais, vem para o meio. E por último, aqui eu fecho. Jesus a tocou. Jesus a viu, chamou, falou e a tocou. E o texto fala que ao toque de Jesus, imediatamente a mulher ficou livre. Você não está entendendo, Deus não está falando depois, dias depois, anos depois, não. Porque o nosso Deus também é o Deus de já. Imediatamente aquela mulher ficou curada e liberta. Jesus está falando, quando você chegar lá naquele ambiente, alguém já vai vir ao teu encontro e falou, Jesus entrou aqui e houve libertação na nossa casa. Eu não sei o que tu estava fazendo naquele culto lá, mas quando você foi lá, Jesus ele foi e visitou aqui a nossa casa. O toque de Jesus tem poder e autoridade para fazer aquilo que sozinho você não conseguiu. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Talvez você estava pensando, essa é uma palavra que é pular, rodar, dar lugar. Só que o avivamento de verdade começa aqui dentro. Jesus ele quer te destravar na sua mente, no seu coração, na tua alma. Eu não estou entendendo tanta gente andando travada, não aguentando a caminhada com fardo pesado. Só que Jesus está falando, eu vou aliviar para você. É noite de eu destravar tudo que está travado. Sabe, libertação não é só de bebida, não é só de drogas, não é só de marido, mas às vezes é libertação na nossa própria vida. É verdade. É a gente que já não caminha mais como caminhava antes. Vivemos num saudosismo daquilo que Deus fez no passado. Deus, em 2015 eu pregava, em 2018 eu cantava, em 2021 eu profetizava. Só que eu quero te dizer que o mesmo Deus que fazia no passado quer fazer hoje novamente. Aleluia! Glória a Deus! Mas aquela mulher teve que entender, é necessário eu vir para o meio. Eu não sei qual área da tua vida está travada, mas o posicionamento daquela mulher de caminhar, ir até a frente, fez o cenário da vida dela mudar. Sabe, algo que eu aprendo com Jesus é que na vida, na nossa chamada com Jesus, nós não podemos perder oportunidades. E o que talvez você está precisando destravar? Porque aquilo ali era uma enfermidade espiritual. Talvez é de uma mágoa. Talvez é de um perdão que você precisa liberar. Eu falo porque eu já estive em um ambiente